Queridos irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo com todos. Estamos aqui com bastante alegria para compartilhar dessa pré-aula da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 3, que será dada agora no próximo domingo, dia 16, que vai falar sobre a inerrância da Bíblia Sagrada. Como todos sabem, nós estamos estudando a supremacia das Escrituras, e na aula passada já falamos sobre a sua inspiração, e na aula do próximo domingo será falado então sobre a sua inerrância, a inerrância da Bíblia Sagrada, ou seja, a Bíblia não contém erros. E essa lição de número 3, texto áudio dela, está em Mateus capítulo 5, versículo 18, que Jesus disse o seguinte: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Jesus faz essa afirmação, nos dando aqui uma prova cabal de que a Escritura é a verdade, de que tudo o que contém nela, o que está escrito, o que foi escrito nela, vai se cumprir segundo os propósitos de Deus e dentro do tempo de Deus. Então nada vai passar, nada vai acontecer sem que se cumpra tudo, literalmente tudo, que está escrito na palavra de Deus. Então aqui já temos inicialmente uma prova de que na própria Bíblia, próprio Jesus dizendo que a Bíblia ela é inerrante, ou seja, que ela não contém nenhum tipo de erro. A verdade prática, ou na verdade prática, a parte final vai dizer que as Escrituras, nós podemos confiar nas Escrituras porque ela não contém, ela não foi corrompida, ela é incorruptível. As Escrituras, ao longo de todos esses séculos que se passaram, ela permanece viva, ela permanece eficaz, ela permanece transformando os homens e ela permanece se cumprindo. Ou seja, tudo, como o textuário, o próprio Jesus disse, tudo que contém, tudo que está escrito nela vai se cumprir. Então nós temos muitas coisas que já se cumpriram ao longo da história, outras que ainda se cumprirão, restam se cumprir, mas tudo o que está na Bíblia Sagrada vai acontecer. Isso nos garante então essa inerrância, isso nos garante essa infalibilidade, essa Bíblia que é a palavra de Deus, que é incorruptível. O texto, ou a leitura bíblica em classe, melhor dizendo, nós não vamos fazer a leitura dos textos, apenas a referência, está em Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 21, e também a carta aos Hebreus, capítulo 10, e os versos de 15 a 17. Quero fazer referência apenas a Hebreus 10, 15, que diz assim: e também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Então, a leitura bíblica em classe, Mateus e Hebreus, que nós vamos fazer a leitura mais pormenorizada no próximo domingo. Nós temos como a estrutura que vocês conhecem das lições, nós temos aqui três tópicos nessa lição, e o primeiro tópico vai falar o que é essa inerrância, o que significa a inerrância da Bíblia Sagrada. É bem verdade, na verdade, é um conceito dentro do estudo bíblico um pouco mais recente e que está sendo utilizado nesses últimos anos para entendermos melhor, e ele talvez seja melhor aplicado em um todo, quando se fala na sua inerrância, que a palavra de Deus ela não contém erros. E é justamente esse, o conceito é exatamente esse. Inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Significa que ela é verdadeira em tudo o que afirma. Ela não tem partes em que ela é a verdade. Não tem partes em que isso é verdadeiro, aquilo não é. Não é o gosto do leitor. Às vezes nós temos esse problema de que algumas coisas eu concordo, outras eu discordo. Não, a Bíblia não nos dá essa margem. A Bíblia é a verdade e tudo que está escrito nela é verdadeiro. Tudo. Não tem conto, não tem histórias
não tem fábulas, tudo é verdadeiro e tudo que ali está transforma a vida do homem, é vivo. Como nós vimos na semana passada, a Bíblia é inspirada pelo próprio Deus. Todos os autores receberam de Deus essa inspiração para escrever dentro da sua cultura, dentro da sua capacidade, dentro daquilo que eles conheciam e estavam ao seu alcance. Tudo isso eles utilizaram para escrever, mas todos inspirados por Deus. Então a Bíblia, esse conceito de inerrância nos traz esse significado de que a Bíblia é verdadeira em tudo. E ainda mais há um argumento que é irrefutável, que diz que Deus não pode errar. E como a Bíblia foi inspirada divinamente por Deus, obviamente que a Bíblia também não contém erros. Se nós temos um Deus que não erra, e esse Deus é o Deus que inspirou todos os autores, por óbvio, a Bíblia também não pode errar, ou não contém erros, e essa é uma verdade absoluta. Nós cremos assim, como cristãos, devemos crer assim, que a Bíblia não contém nenhum tipo de erro ou de divergência, como muitas vezes alguns querem colocar para nós. Então, o primeiro ponto desse tópico, que é o conceito da inerrância. O segundo vai falar que a Bíblia, ou a própria Bíblia, ela reivindica essa inerrância. E aí, entre algumas coisas que aqui estão escritas nesse tópico, vai falar que no livro de Provérbios está escrito que toda a palavra de Deus é pura. O salmista vai dizer que a palavra do Senhor ela é provada. Lá no profeta Samuel vai dizer que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. O próprio Cristo falou que não passará os céus e a terra sem que o tio ou o Jota toda a palavra de Deus vai se cumprir, ou seja, não passará os céus e a terra sem que essas palavras se cumpram, nada se omitirá dessa lei, disse Jesus. Enfim, a própria Bíblia, nos seus textos, ela vai reivindicar essa inerrância. A própria Bíblia vai nos afirmar que ela não contém nenhum tipo de erro. Nós não precisamos de nenhum auxílio, de nenhum material de apoio ou de outra pessoa para nos afirmar isso. A própria palavra de Deus já nos afirma que ela é perfeita e que ela é a verdade. O ponto, ou o tópico de número 2, ele vai dizer que o Espírito Santo preservou as Escrituras. Então, nós temos todos os autores, aqui nós vamos falar do manuscritos autógrafos, que são os manuscritos originais da Bíblia Sagrada, e esses manuscritos, eles foram, como nós todos sabemos, foram escritos com a inspiração divina. Depois nós tivemos as cópias das Escrituras, os documentos, as cópias que são fiéis às Escrituras Sagradas, não se perdeu nada. Nessas cópias foram preservados a originalidade e a exatidão da palavra de Deus, ou daquilo que Deus queria expressar para a humanidade. Portanto, isso nos leva a entender que o Espírito Santo, por providência divina, ele fez com que a Bíblia permanecesse incorruptível. Então se entende nesse tópico que o Espírito Santo ele preservou as Escrituras desde o seu início, desde os originais, até depois, quando passou por alguns copistas e até chegar a nós. Todos os manuscritos bíblicos, ou todo esse compilado de livros aqui que formam a Bíblia Sagrada. Então nós temos a certeza de que o Espírito Santo preservou as Escrituras, desde o seu início até o momento. Nós temos os manuscritos apógrafos, que são cópias dos manuscritos originais, são chamados de apógrafos, como nós vamos estudar também na próxima lição. Então, nessa perspectiva, cremos que o ato da inspiração, como diz aqui o autor da lição, aconteceu uma só vez na redação primária, ou seja, nos originais.
mas a qualidade dessa inspiração foi preservada pelo Espírito Santo nas cópias dos originais. Assim sendo, a versão da Bíblia é fidedigna aos originais, não deixou de manter a exatidão do real significado das palavras inspiradas por Deus. Então a gente tem essa certeza de que, mesmo nós não tendo os originais nas nossas mãos, as cópias que de lá vieram são precisas, são exatas, em razão de que o Espírito Santo de Deus permaneceu preservando essa incorruptibilidade da Bíblia. Era necessário, ou é necessário, porque, como vimos, a Bíblia Sagrada é a palavra do próprio Deus. Né? Foi ele que inspirou a cada autor, e como vimos no início, ele não erra. E se ele não erra, ele não se encontrou jamais erro em Deus, a sua palavra também não contém nenhum tipo de erro. E aí nós temos aqui nesse tópico o que se chama dos apócrifos, não é? São livros como o livro de Tobias, 1º e 2º Macabeus, livros de Baruque. Esses livros são livros históricos, até por algumas vezes se pode ter alguma coisa, né, histórica que se dá para depreender desses livros. No entanto, eles contêm alguns erros, algumas doutrinas que não são falsas, até alguns erros mesmo históricos em alguns momentos. Nós temos esses livros, eles não são inspirados por Deus, né? Um desses livros, por exemplo, faz uma apologia, nos ensina a oração aos mortos, quando a Bíblia Sagrada nos afirma que ao homem é dado morrer uma única vez e depois disso segue-se o juízo. Então não há nada o que se fazer depois da morte, né? E um desses livros nos ensina, por exemplo, a oração para os mortos ou aos mortos, o que é completamente contrário à sã doutrina. Então nós os cristãos protestantes, nós não reconhecemos esses livros como livros inspirados e, portanto, inerrantes. Não, esses livros apócrifos contêm erros. Algumas vertentes aí do cristianismo têm no seu bojo esses livros, mas não é o nosso caso. Portanto, nós ficamos apenas com esses 66 livros aqui, que se entende como livros inspirados por Deus, inerrantes e infalíveis. Esses são os livros que estão no cânon sagrado das Escrituras. Portanto, não reconhecemos os apócrifos como livros inerrantes ou infalíveis, porque eles contêm, apenas fazer uma leitura básica e rápida, eles contêm ali alguns erros bastante grandes. O ponto de número 3, né, o tópico de número 3, vai falar sobre a verdade nas Escrituras. E do que o autor colocou aqui no primeiro ponto é que a Bíblia ensina que Deus é a verdade e a sua palavra também é a verdade. E o escritor aos Hebreus, ele declara que é impossível que Deus minta. Paulo ratifica, né, que Deus não pode mentir. Então a Bíblia, como a gente já disse, é uma verdade plena. Se Deus, que é aquele que inspirou, ele não pode mentir, nele não se encontrou mentira, e a Bíblia Sagrada, a palavra é a palavra de Deus, a palavra dele, por óbvio essa palavra é verdade. Nela também não há erro, nela também não há engano. Então é impossível que Deus minta, impossível. Portanto, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a verdade. E não há nenhum tipo de erro nisso. Então, eu e você, que lemos a palavra de Deus, que nos orientamos por ela, nós cremos que ela é verdadeira. Nós cremos que ela não vai nos levar a lugares de perdição, de destruição, porque ela é a verdade. Além disso, a Bíblia Sagrada é a verdade espiritual e moral. Aquilo que a palavra de Deus diz ser pecado, permanece sendo pecado. Por isso os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente.
assim, nós temos os costumes. Costumes são relativos, dependendo da região, às vezes do próprio país, né? O Brasil é um país continental, o Brasil é um país muito grande, muitas vezes em diferentes regiões do nosso país. A gente tem o que é um costume no sul, pode não ser no norte, no nordeste. Que dirá em outros continentes. Por vezes na Europa, países da África, aquilo que se tem lá por costume não é igual aqui. E vice-versa, né? Então, e costumes também são coisas que por vezes eles caem com o tempo, né? Em razão de mudanças, em razão de pensamentos, enfim, são costumes, são coisas que tem, é humano, né? São bons costumes muitas vezes, mas eles podem mudar conforme o tempo, conforme a liderança, conforme o local, conforme a região, enfim, tem vários fatores que podem fazer com que costumes mudem. No entanto, quando a palavra de Deus diz que algo é pecado, esse algo é pecado tanto no Brasil quanto em qualquer outro país do mundo. Pecado é pecado. Então a palavra de Deus, aqui diz que ela é uma verdade espiritual, é uma verdade moral. Porque o que é pecado quando foi escrito desde o início, desde o Antigo Testamento, permanece sendo pecado. Nada mudou. Absolutamente nada mudou. Por isso, a Bíblia é a inerrante verdade, tanto espiritual como moral. Nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada todas as diretrizes necessárias para a nossa vida em todas as áreas. Sem tirar nenhuma área da nossa vida, nós encontramos na Bíblia aquilo que é necessário, aquilo que é preciso, aquilo que nos dá a direção. Então, a Bíblia também é uma verdade espiritual e uma verdade moral para cada um de nós. E por fim, é também uma verdade histórica e científica. Apesar de muitos se falarem a respeito daquilo que a Bíblia traz, por exemplo, como a sua criação, a Bíblia é a verdade, nós cremos nela. Não há nenhum tipo de divergência, nenhum tipo de mudança, nenhum tipo de contrariedade. Nós não estamos aqui para discutir ou para provar por A ou por B. Nós vivemos por fé, nós cremos no Deus em que servimos e, portanto, se cremos no Deus que servimos, cremos na palavra do Deus que servimos, que é a palavra verdadeira, inerrante e infalível. Palavra que transforma, palavra que muda vidas, palavra que muda nações, palavra que nos traz vida, justamente porque ela é viva. Então, quando ela entra em nós, quando nós nos entregamos a ela, ela pode nos transformar, ela nos transforma, porque ela é viva. A palavra do Senhor, ela traz isso para a vida de cada um dos leitores que se permitem serem transformados por ela. Ela não falha, né? Essa frase ou essa verdade precisa ficar clara para nós nessa lição, nesse domingo. A palavra do Senhor não falha. A palavra do Senhor não contém nenhum tipo de erro. Ela é a verdade. E como diz a própria palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, que Deus abençoe a cada um de nós, que possamos no próximo domingo ser abençoados, né, por essa lição, e que a palavra do Senhor, a verdade no Senhor, frutifique em cada um de nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.